Salve, salve, galera. Vamos ver que os jornalistas de placa estão falando sobre o jogo da Sul-Americana do Vasco. Se ainda dá para acreditar. Essa virada, um 3-0 em 2011. Aí o grande Luiz Aurora aí tá brincando também, pô, com todo respeito aí, 3-1, 8-3. Foi o jogo do Bernardo jogou pra cacete. Aí é brincadeira. E aí, em 2011 também, obviamente essas viradas aconteceram na Sul-Americana. Esse do Universitário é um que o Dedé joga pra caramba, né? Que o Dedé arrebenta. Vem de lateral direito, quase. Exatamente. Toma um 2-0 na ida, faz um 5-2. E aí, assim, a produção, ela tentou achar algum argumento, né? Falou, pô, vou ajudar o torcedor vascaíno a crer. E aí, pegou esse recorte de 2011, é o mais próximo que aconteceu aí numa virada. Foi 4-0, né? O jogo da ida do Del Valle. Lembrando que é na Sul... Acho muito difícil o Vasco reverter devido às circunstâncias. Que independente do Del Valle estar com um time bom e o Vasco não está num bom momento. Esse é o principal dificuldade do Vasco. É o momento que está jogando não tão bem. Americana, tá, gente? Lá na Sul-Americana esse recorte que estamos fazendo. E aí foi 4-0 e a melhor figura em campo talvez tenha sido o Léo Jardim, né, do Vasco. Além de ter sido um placar mais elástico do que nessas derrotas anteriores aí que o Vasco conseguiu virar, nós estamos falando do clube mais bem estruturado de todos esses aí, né? Não dá pra falar do Aurora, que o futebol boliviano é fraquíssimo, o próprio Universitário do Peru, por mais que seja um clube grande lá. O Vasco, até falei isso aqui na semana passada, o Vasco não tomou 4-0 só de uma boa equipe, bem arrumada, com talentos jovens, emergente do futebol sul-americano. O Vasco tomou 4-0 de um projeto de futebol. Você pergunta hoje qual é o projeto que o Vasco tem num curto prazo, num médio prazo, projeto de futebol do Vasco, você não vai saber me responder, porque ele simplesmente não existe. Final da Copa do Mundo de Clube tinham dois jogadores revelados. Do Del Valle, né? O Keidre Paz e o Caicedo. Não, e o Pátio que não jogou. O Pátio que não jogou, mas seria, se não tivesse suspenso, seria titular, né? Dois jogadores revelados pelo Independente Del Valle. Então nós estamos falando de um projeto de futebol. Existe um projeto de futebol. O projeto do Vasco hoje é um projeto de sobrevivência. É ver como o Vasco vai continuar com os aparelhos ligados. Se vai ser com o Pedrinho, se vai vir uma nova SAF, se a 777 um dia volta, porque isso não está totalmente definido no âmbito jurídico. Então o Vasco perdeu para um clube que hoje sabe o que quer, o Vasco não sabe. Largados e pelados, então, o que é isso? Sobrevivência. É isso? Esse o Vasco? De fato, é um bom ponto. Nos últimos 5 anos, o confronto, vamos lá, os últimos 5 anos, confronto Vasco e Independiente Del Valle. Tem um desses times que está fora de posição na Sul-Americana. Esse cara não é o Vasco. O lugar do Del Valle é na Libertadores, não no lugar do Vasco. O lugar do Vasco não tem sido na Libertadores nos últimos 5 para ser Independiente Del Valle. Tem um desses times que está fora de posição na Sul-Americana. Esse cara não é o Vasco. O lugar do Del Valle é na Libertadores, não no lugar do Vasco. O lugar do Vasco não tem sido na Libertadores nos últimos 5, para ser sincero, poderia ser pior. Mas eu acho assim, e uma outra coisa que tem um grande ponto, foi 4-0 a ida. Chance de estar 5-0 esse confronto é muito grande. Por que o Vasco não tomou um gol hoje? Baixa, né? Agora, eu acho baixo. A questão de como encarar, como entrar em campo, porque assim, eu acho que poderia ser pior. Mas eu acho assim, e uma outra coisa que tem um grande ponto, foi 4-0 a ida. Chance de estar 5-0 esse confronto já é muito grande. Qual a chance do Vasco não tomar um gol hoje? Baixa, né? Agora, eu acho baixo. A questão de como encarar, como entrar em campo, porque assim, eu acho que deve ter uma divisão na torcida, no sentido de, cara, vamos focar em campeonato brasileiro, vamos pensar aqui nessa outra situação e entregar lá. Só que ao mesmo tempo a gente também não pode ser humilhado e jogar... De novo. Meio que assim, tomar uma outra goleada. Pra vocês, como é que seria esse encaixe? Como jogar? Como encarar essa partida depois de você tomar um 4-0? E eu acho, cara, de verdade, beira o impossível, tá? Pelo que o Vasco apresenta. Beira o impossível, o Vasco pode acontecer, vai ser absurdo, vai ser histórico e tal, mas eu acho muito difícil. Beira o 0% de acontecer uma virada. É muito improvável, né? O Vasco devolver 4-0 para forçar a penalidade. Eu acho que o time tem que entrar buscando, acreditando, porque senão é melhor nem jogar, mas se por exemplo tivesse alguém que tivesse ali precisando, próximo de estourar,
ou alguém que estivesse precisando falar, ó, tem risco de lesão, eu tiraria. Mas jogaria com os outros que poderia, que pudesse, que estivessem em boas condições, porque você já entrar com um time reserva ali é você entregar os pontos. Acho que o Vasco, até pela história do Vasco, pelo que o Vasco representa, tem que entrar lá acreditando, sabendo que é muito difícil, mas acreditando. Mas se tiver alguém ali pronto para estourar, ou alguém com um limite ali, alguém que pudesse ser preservado, eu acho que deveria, porque tem Campeonato Brasileiro aí, tem uma batalha dura aí do Campeonato Brasileiro. A volta do Vasco da pausa, né? Que a ida para a pausa deu ao Vasco muita esperança com aquela ótima atuação contra o São Paulo no Morumbi. E a volta uma volta que está sendo muito dura. Eu iria 100% reserva. Eu iria com o time todo reserva hoje também. Todo reserva. É importante lembrar, o Vasco está na Copa do Brasil também, tá, gente? Sim. Também, então o calendário pro Vasco é uma questão. Por exemplo, você vai com um jogador que hoje, na teoria, não tá para estourar. Final de semana ele pode estar para estourar. Aí ele joga hoje 90 minutos, e aí, final de semana, não tenho ele pro brasileiro porque ele tá para estourar. Eu entendo, acho que o Vitor falou, entendo super, 100%. É o tamanho do Vasco, é a camisa do Vasco, é o escudo do Vasco, só que o escudo do Vasco já foi muito humilhado no jogo da ida. Já foi 4-0. Então, 4-0 contra o Del Valle, eu iria todo reserva. Um clube que abriu mão de um jogo de campeonato brasileiro contra o Corinthians, lembra? Acho que na segunda rodada do campeonato. Porque tinha que jogar contra o Puerto Cabello 3 dias depois. Assim, agora a coerência tem que estar aí. E abriu contra o Palmeiras também, né? Jogou com o time reserva contra o Palmeiras. Também jogou. Foi 1-0 gol verdade, do Vitor Roque. verdade. Brasília, né? Foi 1-0 gol do Vitor Roque. Então agora porque você tinha ali a Sul-Americana no horizonte como a principal chance de título, o caminho possível e tal. Não tem mais, convenhamos, é 4-0 pros caras. Então agora é o momento de inverter as prioridades. A Sul-Americana já foi e eu tô com o Wallace. Hoje eu botaria do goleiro ao ponto esquerdo, tudo reserva. Tem essa... Cara, o comentarista aí falou de o Vasco ir todo com time reserva. Esse cara não tem noção, não. Falou sem pensar, porque vai ser uma falta de respeito com a torcida, eu acho. Porque você no jogo de uma Sul-Americana continental e com time reserva, acho que vai ser uma falta de respeito com a torcida. Comenta aí o que vocês acham, galera. Valeu, até a próxima.